Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Round 6 pode ter chegado aos assinantes da Netflix apenas em 2021. Mas isso não quer dizer que a ideia seja recente. Como o próprio criador Han Dong-ryeo disse, o projeto original foi concebido entre 2008 e 2009. De lá para cá, o projeto foi rejeitado várias vezes por outros estúdios que acharam a história violenta demais. Bom, na verdade é. Foi então que a Netflix colocou as mãos no roteiro e as portas começaram a se abrir. O trabalho de Han mostra lutas de classes que falam com a realidade. E os números confirmam que a empresa fez um bom negócio. Round 6 se tornou a série mais assistida da história da Netflix. Quando o projeto começou a ser colocado em prática, a estética foi uma das prioridades para a produção. E isso é uma coisa que é possível ver em cada ambiente, sobretudo onde acontecem os jogos. De acordo com a diretora de arte, Chae Kyan-san, os cenários foram criados para fazer com que os espectadores pensassem sobre as intenções ocultas da série. Não é à toa que cada um deles foi erguido do zero, especialmente para as cenas de Round 6. E uma vez que foram finalizados, os atores ficaram deslumbrados quando chegaram aos sets de filmagens. O intérprete do Ji-han, Lee Jung-jae, chegou a dizer que parecia um sonho. Logo no primeiro jogo, Batatinha Frita 1, 2, 3, não foi preciso construir um ambiente tão elaborado quanto os dos outros jogos, até porque o jogo em si é razoavelmente simples. A diretora de arte explicou que a ideia foi pegar um jogo muito comum nas ruas dos anos 70 e 80 e eles só precisaram decidir como seria desenvolvido o chefe, no caso, a boneca. Se você quiser saber todos os detalhes sobre essa boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3, nós fizemos um vídeo especial sobre ela. Bom, não deixe de conferir, então. A questão é que esse jogo foi escolhido por ser extremamente simples, o que acaba causando a reviravolta mais surpreendente do início do programa. Além disso, sem contar os guardas, a cena realmente contou com 456 pessoas participando do jogo, o que foi interessante para deixar o momento mais realista. Mas, ao mesmo tempo, foi perigoso para todos que estavam ali. Mesmo com tudo sendo bem coreografado e com colchões posicionados para que os atores caíssem, todos ali correram o risco de se machucarem nas portas ou de serem pisoteados no momento da fuga. Enquanto isso, no jogo da colmeia, as coisas foram um pouco menos intensas e, ao mesmo tempo, mais inesquecíveis para os atores e para a produção. Isso porque um especialista no biscoito Dalgona foi contratado para produzir os doces nos bastidores, enquanto as cenas eram gravadas. Foi um dos momentos mais complicados de se fazer, já que centenas de biscoitos foram produzidos durante a filmagem e o set ficou com cheiro de doce o dia inteiro. Ah, meu Deus, eu lá ia ficar perdido. Bom, cada vez que o diretor precisava de um ângulo diferente ou o doce começava a se desfazer, a equipe substituía os biscoitos dos atores. Tudo isso para que a gravação tivesse objetos autênticos que passassem a impressão de realidade. Além das pessoas que ajudaram com os biscoitos, ainda havia uma equipe que auxiliava no trabalho de estampar cada um deles com os símbolos da estrela, guarda-chuva, triângulo e o círculo. Em seguida, na história, os personagens precisavam jogar o memorável Cabo de Guerra. Quando o time de Ji-han é escolhido, parece até que todo mundo não vai passar daquela rodada. Só que graças à técnica de Il-nan e o improviso de Sang-woo, os personagens conseguem sair vivos.
Para filmar aquela cena, a série contou com uma mistura de efeitos práticos e efeitos especiais. E é claro que nenhum ator realmente correu risco de vida durante a gravação. Assim como os personagens, os atores tiveram que ficar em uma plataforma acima do solo, mas apenas a alguns metros e não uma distância tão grande do chão como ficou parecendo no final. Agora, o mesmo não pode ser dito dos atores cujos personagens estavam destinados a morrer. Para gravar o ângulo em que eles ficam suspensos pela corda e depois caem para a morte, os intérpretes ficaram pendurados a uma certa distância do chão, apenas o suficiente para fazer o take e com toda a segurança possível no chão, para caso de alguém cair e despencar, né? Bom, já para os personagens que sobreviveram, ficar puxando a corda também não foi tão fácil. O criador da série revelou que uma máquina estava puxando a corda do outro lado, o que fez com que o trabalho do elenco fosse consideravelmente mais difícil do que parece. Ao final do dia, todo mundo ficou extremamente exausto e o Lee Jung-jae, o Ji-han, disse que foi uma das cenas mais complicadas que ele já filmou. E se o Cabo de Guerra exigiu muito do físico dos atores, o jogo das bolinhas de gude foi em uma direção contrária e teve uma carga emocional muito maior. E não só para os espectadores, já que foi o momento em que vários personagens queridos se despediram, mas também para o elenco. A atriz Jung Ho-yeon, que fez a querida Kang Se-bayo, disse que não conseguia parar de chorar em determinado momento, durante uma cena com Lee Yu-mi, dizendo Jung que o roteiro não dizia para ter choro na cena. Só que ela não conseguia parar e sua companheira de cena até tentou ajudá-la fazendo caretas. Bom, além disso, ao contrário de outros cenários do Round 6, a ambientação do jogo das bolinhas de gude foi o que demandou o maior esforço da produção, já que ele realmente foi baseado em vilas coreanas. Para a diretora de arte, uma das preocupações era como retratar o pôr do sol, o que, convenhamos, faz muito sentido se pensarmos sobre como as brincadeiras da nossa infância tinham esse caráter mais de fim de tarde. É verdade. Enquanto isso, mais para frente na história, os personagens são levados para o penúltimo jogo, a Ponte de Cristal. Foi o jogo mais decisivo até então, já que praticamente todos os personagens restantes caíram para a morte e apenas 3 ficaram para contar a história. Para os espectadores, ficou a surpresa, enquanto para os atores foi o susto de gravar com um esquema que deixava tudo o mais realista possível. A ponte era praticamente a mesma que aparece na tela, só que ela estava a apenas 1 metro de distância do chão. O elenco realmente pulou em vidros temperados e, quando era hora de dizer adeus, eles pulavam em uma plataforma especial para dar a impressão de que estavam caindo. A situação só foi um pouco diferente quando Sang-yu empurrou o outro competidor. Naquele momento, os dois estavam um pouco mais altos e ambos foram amarrados por cabos. No caso do jogador azarado, os cabos o ajudavam a cair em segurança. Já os do ator Park Hae-soo o deixavam seguro para o caso de algum contratempo. E depois de uma reviravolta chocante entre o 5º e o 6º jogo, Ji-han e Sang-woo voltaram para o cenário da primeira competição para disputar o jogo da Lula. Foi uma escolha pautada pela ideia de que aquele ambiente também poderia contar uma história. Sem falar, é claro, para mostrar a batalha pessoal entre os 2 últimos competidores. E por mais que pareça simples, a cena também teve lá seus riscos durante a gravação. Isso porque os 2 atores não utilizaram dublês em determinados momentos, como quando Ji-han joga areia nos olhos de Sang-woo, ou quando Ji-han fica com uma faca logo acima do seu rosto.
Claro que foram usados objetos cenográficos, mas ainda assim, um pequeno erro poderia ter resultado em algum machucado nos atores. 6 jogos, várias curiosidades sobre os bastidores. Mas calma, que antes de ir eu tenho um fun fact muito divertido para te contar. Lembra quando o Ji-Han está fugindo de alguns caras e acaba trombando com o Sebayo? Quando os dois caem no chão, ela acaba soltando um copo e o Ji-Han o pega rapidamente e devolve para ela. Talvez você não tenha percebido, mas esse momento foi totalmente improvisado. O Lee Jung-jae estava tão imerso no personagem que nem se tocou da improvisação. Ele só agiu como pensou que o Ji-Han faria. E isso, é claro, pegou o Jun Ho-yeon de surpresa. Tanto é que, se você olhar atentamente para a atriz, vai conseguir ver que ela estava tentando esconder a risada. Meu caro, essa é a magia do cinema e da TV. Houve um contratempo? Improvise. Às vezes, a tomada com o improviso fica bem melhor do que a que seguiu o roteiro. E quanto a mim, eu fico por aqui. Deixe sua opinião sobre essas curiosidades nos comentários. E até o próximo encontro. Tchau!